se as crianças são vítimas de racismo, o racismo ele é construído justamente nessa infância. No Brasil, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é o racismo. Então, o que seria o racismo? O racismo ele é um sistema de opressão que no Brasil atinge eminentemente as pessoas negras. E a gente tem aqui no Brasil o mito da democracia racial, que foi um mito criado no contexto de 1930 a 1940, onde houve uma comparação com o Brasil e Estados Unidos e que o Brasil não teria uma... Aqui no Brasil seria uma sociedade sem linhas de cor, onde as pessoas não existiria um apartheid ou uma diferenciação por cor. Então, quando a gente compara o racismo no Brasil e nos Estados Unidos, existe um grande equívoco, porque no Brasil o racismo ele se apresenta de uma forma muito diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem 13% da população que é negra. E essa população, ela passou por um outro processo foi um outro contexto de colonização, que foi a partir de uma segregação. E no Brasil, isso também existiu. Essa segregação existiu, porém ela não existiu a partir de vias institucionais. Ela existiu a partir de questões sociais. Então, o racismo ele não está só presente na questão da classe. Tinha-se muito esse discurso de que se você, com 3 gerações, a questão racial ela ia acabar, porque os negros iam conseguir galgar por mais espaços sociais e que iam conseguir desfrutar de posições mais elevadas socialmente e que o racismo iria acabar. Porém, o racismo ele permanece, né? Tem um estudo muito famoso sobre a questão, que são os estudos do Carlos Rasenbaum, que ele analisa justamente a trajetória de pessoas negras e pessoas brancas, e aí ele vai entender, ele vai demonstrar nesse estudo o quanto as pessoas negras têm mais dificuldade de ascenderem socialmente, por uma série de questões que são linkadas ao nosso racismo estrutural. As pessoas negras têm mais dificuldades em estarem representadas nos espaços de prestígio social ou nos espaços políticos, elas têm mais dificuldade no acesso ao estudo, até por uma questão que também permeia o social, porque não dá para desvincular a raça da classe. E elas também têm mais dificuldades em estarem presentes em determinados espaços, que são espaços ainda dominados por pessoas brancas. E essas questões elas são efetivadas pela forma como o racismo se estrutura no Brasil. Então, quando você não se vê representado numa mídia, ou quando você, por exemplo, você vai no consultório médico e você não vê médicos negros, a gente precisa entender o racismo dentro da perspectiva estrutural. É claro que a gente não pode julgar um indivíduo achando que ele é o legitimador do racismo existente no Brasil, ou alguns indivíduos como legitimadores do racismo no Brasil. O racismo ele é estrutural, as pessoas aprendem a ser racista, especialmente na infância. Então, as pessoas constroem essa imagem do que é belo, do que é bom e do que é valoroso a partir de uma criação, de uma construção de raça. E elas se relacionam a partir dessa construção de raça. Então, as crianças elas enfrentam racismo no ambiente escolar porque toda a estrutura escolar ela também é formatada para que a gente aprenda a entender e se relacionar como se negros tivessem um lugar específico dentro dessa sociedade. Brancos têm determinados lugares e negros têm determinados lugares. Por exemplo, numa direção escolar, é muito mais fácil você ter diretores brancos, professores brancos, enquanto que os porteiros, as merendeiras, os faxineiros são negros. Então, existem posições que são de prestígio e existem posições que são de menos prestígio ou de nenhum prestígio, quase que nenhum prestígio. Então, você aprende já na escola onde estão as representações negras, né? É claro que esse é um espaço onde as crianças passam horas do seu dia
E isso é martelado a partir de livros didáticos, a partir de uma educação ocidental, enfim, a partir de uma leitura ocidental sobre o mundo. Então, onde, enfim, ser negro não é nenhuma vantagem. Ser negro é ser visto a partir desses estereótipos. Então, as crianças, elas assimilam isso. Isso em si já seria uma violência simbólica muito grande. Mas no espaço escolar, além disso, existem outras formas de violência, que são a partir de xingamentos, né, onde as crianças negras, elas são chamadas de macaca por outros alunos, e aí esses assuntos às vezes chegam na direção e a direção não toma nenhuma providência ou não sabe o que fazer. A gente tem também a Lei 10.639, que é uma lei recente, mas que é uma lei que não pega, e a gente sabe por que não pega. É uma lei que prevê com que a estrutura escolar, que o ensino escolar trabalhe com a questão afro-brasileira e a história do negro no Brasil. Mas, assim, quando essa lei é aplicada, muitas das vezes ela é aplicada a partir de muitos estereótipos, né? Onde os negros têm determinados lugares, que são na capoeira. A capoeira é algo riquíssimo para você trabalhar a questão racial, mas os negros, eles também podem permear outros espaços, devem permear outros espaços e permeiam outros espaços. Então, a estrutura escolar, ela molda a forma como a criança vai se enxergar, a criança negra vai se enxergar nesse mundo. Então, ela constrói isso internamente. E isso é ratificado a todo momento pelo tratamento e pelo livro didático, e pelas conversas e pela não assimilação positiva sobre essa história. Se as crianças são vítimas de racismo, obviamente sim, eu poderia falar eu não gosto muito de falar dos meus exemplos, mas eu poderia usar vários exemplos direcionados ao que eu sofri no ambiente escolar. Por exemplo, a forma de tratamento como as professoras se direcionavam a alunos brancos de forma diferente como se relacionavam com alunos negros. Davam mais interesse às questões levantadas por alunos brancos do que para os alunos negros. E o racismo, ele ocorre por conta das características fenotípicas do indivíduo. Então, o indivíduo visto como negro, reconhecido como negro socialmente, sendo negro desvalorizado nessa sociedade em que a gente está, ele sofre uma série de consequências desfavoráveis que vêm a partir desses xingamentos. Então, são várias formas de xingamento, depreciando as características negras, né? Chamando de macaco, enfim, e chamando depreciando por uma série de outras características que essa criança possui. Discriminação. Você acha que o Conselho Tutelar consegue identificar o racismo como uma discriminação? Se o Conselho Tutelar consegue identificar o racismo como uma I feel the waves around me now. I feel the waves around. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. I feel the sun around me now. I feel the sun around. I feel the sun around.